Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 19. Eu quero ler com os irmãos o versículo 8. Eu encorajo sempre os irmãos a lerem todo o capítulo antes para compreender tudo que nós vamos mencionar aqui, compartilhar aqui. Aí os irmãos já estão por dentro da leitura bíblica do dia. Então, se você não leu o capítulo 19 ainda, eu encorajo você a ler o capítulo e aí voltar e ouvir o devocional. Então, ali no versículo 8 está escrito assim: Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Amados, nesse contexto aqui nós vemos Jesus respondendo a alguns fariseus que estavam questionando Jesus a respeito do divórcio. E aí eles falaram: é permitido se divorciar por qualquer motivo? E Jesus responde que não, que o intuito é que aquele que se casa, ele permaneça casado. E aí os fariseus, mas então por que Moisés, ele disse que o homem poderia dar uma certidão de divórcio para a mulher e mandá-la embora? E aí Jesus responde esse versículo que nós lemos aqui juntos, o versículo 8. Moisés permitiu que vocês se divorciassem por causa da dureza de seus corações. Isso me fez ficar pensando, amados, meditando, que tantas e tantas vezes nós vivemos, por causa da dureza do nosso coração, apenas as permissões de Deus. Ao invés de nós vivermos a plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas, nós vivemos apenas as permissões, aquilo que Deus vai permitindo por causa da dureza do nosso coração. E aí talvez você pergunte: não, mas isso não é bíblico, isso não está na palavra. E aí eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 3. Vou encorajar vocês a lerem depois com calma esse texto, mas eu vou mencionar aqui com os irmãos, ali em 1 Coríntios, no capítulo 3, nos versículos 10 ao 15, o apóstolo Paulo escreve assim: Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como um sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz. Pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Amados, essa passagem aqui fala sobre o tribunal de Cristo, o momento em que os salvos estarão diante de Jesus Cristo para receber as suas recompensas. E aqui está falando sobre como cada um leva a sua vida, constrói a sua vida diante de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz que alguns usam prata, ouro, pedras preciosas, enquanto outros usam madeira, feno e palha. Isso, eu comecei a fazer uma comparação com esse texto aqui do capítulo 19 de Mateus, quando Jesus disse que Moisés representando ali a mensagem de Deus que foi dada ao povo de Israel, e aqueles fariseus questionando Jesus, e aí Jesus disse: olha, Moisés permitiu que vocês se divorciassem por causa da dureza de coração de vocês. Ou seja, vocês viveram apenas uma permissão de Deus e não a vontade perfeita de Deus. Porque a vontade perfeita, e aí Jesus explica, não é que se divorciem, mas é que permaneçam casados. E aqueles que receberam de Deus
o chamado para não se casar ou decidiram não se casar por causa do reino de Deus, também viverão assim. Se nós lermos os versículos posteriores, vai falar sobre isso. Pessoas que têm um chamado para não se casar ou então que decidiram não se casar por causa do reino dos céus. Amados, quando olhamos para esses dois textos e vemos aqui o apóstolo Paulo explicando que é possível alguém ser salvo e ainda assim construir a sua vida, levar a sua vida usando materiais, e aqui fala realizando obras que serão queimadas diante de Deus, ou seja, que não tem fundamento, que não tem raízes em Cristo Jesus. Obras que serão queimadas significa o quê? Pessoas que vivem apenas as permissões de Deus. São pessoas que estão salvas, mas não estão vivendo a plenitude da vontade de Deus, não estão construindo usando ouro, prata, pedras preciosas. Amados, eu não sei vocês, mas eu não quero viver apenas as permissões de Deus por causa da dureza do meu coração. Pelo contrário, eu quero render o meu coração completamente ao Senhor para viver a vontade plena dele para a minha vida. Eu quero construir a minha caminhada cristã usando prata, ouro, pedras preciosas, que no grande dia, quando eu estiver no tribunal de Cristo, não é um tribunal para exercer juízo, mas é um tribunal de recompensa. Isso quando nós estudarmos, em algum momento nós estudaremos, amados, sobre os últimos tempos, Apocalipse, e nós veremos essa questão do tribunal de Cristo, que é um momento para os salvos, para aqueles que creem em Cristo Jesus, para eles receberem as suas recompensas. E aí nós lemos nesse texto de 1 Coríntios que existirão pessoas que não receberão recompensa nenhuma. Por quê? Porque construíram a sua vida, realizaram obras pautadas apenas na dureza do coração, apenas nas permissões de Deus. Que eu e você, nós possamos render mesmo o nosso coração e a nossa vida para vivermos a plenitude da vontade de Deus para nós. Sabe, amados, quantas e quantas vezes nós vamos conduzindo a nossa vida cristã só deixando as coisas acontecerem. Nós vamos endurecendo o nosso coração por causa das coisas que nós vamos enfrentando em nossa vida, por causa de traumas, de situações difíceis. Nós vamos endurecendo o nosso coração diante de Deus, diante da vontade de Deus para nós. E vamos levando uma vida quantas e quantas vezes amarga. Sabe, vamos vivendo apenas aquilo que Deus vai permitindo, por causa da dureza do nosso coração. Amados, eu quero encorajar você a abrir mão de todas as feridas, de todos os traumas, de todo o orgulho, de toda a soberba, de tudo aquilo que tem te impedido de avançar na vontade perfeita de Deus para você. Abra mão de tudo isso. Não queira viver apenas as permissões de Deus, mas queira viver a vontade plena do Senhor para você. Construa a sua vida usando os materiais corretos. Nós sabemos quais são os materiais corretos, nós temos visto isso no devocional de ontem, nós falamos. Falamos que a humildade, quem quer ser grande no reino de Deus, Jesus falou, quem é o maior no reino de Deus é aquele que se torna humilde como uma criança, ou seja, que tem um coração disponível, moldável, que deixa Deus lidar com ele. Sabe, amados, nós temos visto tantos e tantos cristãos que endurecem o seu coração para a atuação de Deus. Amados, eu de fato encorajo sempre os meus irmãos a renderem os seus corações. Quantas e quantas vezes eu estou orando e o Senhor vai me mostrando áreas da minha vida que eu preciso render a Ele. Quantas e quantas vezes o Senhor vai me dizendo, filha, aqui você tem agido de forma egoísta, de forma orgulhosa. Entrega isso para mim. Deixa eu lidar com você.
Ah, Senhor, tá bom, pode lidar comigo. Pode transformar o que precisa ser transformado, mudar o que precisa ser mudado. E eu tava meditando nessa passagem aqui de Mateus capítulo 19 e eu comecei a orar: Senhor, eu não quero viver somente as suas permissões por causa da dureza do meu coração. Senhor, eu rendo o meu coração para a tua atuação. Molda o que precisa ser moldado, muda o que precisa ser mudado, porque eu quero viver a tua vontade completa, perfeita, plena para minha vida. Ah, Senhor, eu quero construir a minha caminhada cristã no alicerce que é o Senhor Jesus Cristo, e eu quero usar os materiais corretos que provêm de um coração humilde, não de um coração endurecido. Ah, amados, eu quero encorajar você a render de fato seu coração. Deixa de lado tudo aquilo que te impede de viver a perfeita vontade de Deus. Deixa o Senhor mudar o que precisa ser mudado. Talvez o Senhor fale com você sobre algumas áreas específicas. Talvez você ainda lide com orgulho em algumas áreas e precisa abrir mão disso. Talvez você precise liberar perdão. Abra mão dessa ofensa de ficar guardando rancor no seu coração. Libere perdão, assim como você foi perdoado completamente em Cristo Jesus. Libere perdão para quem precisa. Não guarde a ofensa, não guarde o rancor. Talvez você precise abrir o seu coração e deixar de lado o amor ao dinheiro. Isso é uma das coisas que fala aqui no capítulo 19, quando nós lemos sobre o jovem rico. Sabe, abra mão disso, deixa Deus mudar o que precisa ser mudado. Fixe os teus olhos em Cristo Jesus, pare de olhar somente para essa vida aqui, para esse mundo aqui. Isso aqui tudo é muito passageiro, amados. Isso aqui é passageiro. Nós temos uma vida eterna e que eu e você possamos viver essa vida de forma completa. Porque a vida eterna já começou desde o dia em que nós aceitamos, recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que no grande dia nós não sejamos esses que vão ser salvos, sim, foram salvos porque depositaram a sua confiança em Cristo Jesus, mas não vão receber recompensa nenhuma porque levaram a sua vida apenas vivendo as permissões de Deus por causa da dureza dos seus corações. Não viveram plenamente a vontade de Deus, não se renderam plenamente à vontade de Deus, porque quiseram continuar vivendo do seu jeito, da sua maneira. Eu encorajo você a se render ao Senhor, a ouvir do Espírito Santo o que Ele quer mudar em você, o que Ele quer moldar em você, o que Ele quer tirar de você, para que Ele possa colocar as coisas novas que Ele tem para você. Amados, quantas e quantas vezes nós ficamos guardando coisas em nosso coração e o Senhor quer jogar isso fora, para que Ele possa depositar coisas novas, uma unção nova, uma graça nova, porque a palavra diz que nós vivemos graça sobre graça. E o Senhor quer multiplicar essa graça, quer multiplicar unção, quer multiplicar paz sobre a nossa vida, mas quantas e quantas vezes nós ficamos guardando coisas em nosso coração, endurecemos o nosso coração por causa dessas coisas que guardamos, a falta de perdão, a amargura, traumas, coisas difíceis que enfrentamos. Libera tudo isso, amado, amada do Senhor, entrega tudo isso para o Senhor. Não queira viver somente as permissões de Deus, queira viver a vontade plena do Senhor para sua vida. Eu encorajo você a abrir mão de tudo aquilo que tem te impedido de viver plenamente a vontade de Deus e a se render a Ele. Em nome de Jesus, vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Pai, muito obrigada porque o Senhor sempre nos conduz no caminho. Obrigada porque o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, tudo aquilo que tem nos impedido de vivermos plenamente a sua vontade para nós, nos mostra. Ilumina os olhos do nosso coração e do nosso entendimento. Nós hoje decidimos abrir mão de tudo que nos impede de vivermos a tua vontade. Nós não queremos viver
como aqueles judeus, aqueles fariseus estavam vivendo, duros de coração, viviam apenas as permissões de Deus. Nós não queremos viver assim, Pai. Nós queremos viver a tua vontade plena, completa para as nossas vidas, a tua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável para nós. Ah, Espírito Santo, nos ajuda, porque até mesmo para abrir mão dessas coisas que nos impedem de viver a vontade de Deus, até mesmo para isso nós precisamos de Ti, Espírito Santo, precisamos da Tua ajuda para abrir mão, para lançar fora, para jogar fora tudo isso que nos impede de avançarmos em maturidade, tudo isso que nos impede de avançarmos em rendição ao Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós confiamos na sua ajuda, confiamos que o Senhor é aquele que nos conduz em toda a verdade, é aquele que nos instrui em toda a verdade, é aquele que nos consola, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos ajuda a lançar mão de tudo que nos impede de avançarmos na vontade plena do Senhor. Nós confiamos na tua ajuda, Espírito Santo, e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ajuda, o Senhor está nos moldando, nos transformando, e pela tua graça, pela capacitação que vem do Senhor, eu e os meus irmãos viveremos a vontade plena do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.